Meu bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Estou muito grato a Deus pela semana que Ele me permitiu passar aqui com os irmãos em Itaperuna. Agradeço a recepção que recebi. Pude de fato me sentir em casa. E sou muito grato a Deus por isso e louvo ao Senhor por tudo que podemos realizar juntos aqui. Amém? Essa noite, falando na minha esposa, foi uma noite bem peculiar. Ela me ligou, era 1h da manhã, e ela disse que o carro que nós estamos lá em São Paulo estava tocando a buzina e ele não parava. E estava acordando a vizinhança inteira e ela pediu ajuda de mim, né? E ela não sabia nem abrir o capô direito do carro. E a gente tem pouca ferramenta aqui, né? Nos mudamos para cá recente, então ela ligou o carro e aí parou de buzinar. E aí eu falei, tá, eu acho que agora vai parar, né? E vamos dormir de novo. E aí fomos dormir e meia hora ela me liga de novo. E ela falou, agora não tá parando de jeito nenhum, me ajuda. E ela já estava chorando, agoniada, e eu agoniado aqui também, né? De mãos atadas. Comecei a ligar para alguns poucos amigos que estão lá, porque a maioria dos pastores saíram para ir fazer Semana Santa. Até que eu consegui contato com o pastor da igreja do NASP, o pastor Henrique. Isso já eram quase 2 da manhã. E ele foi lá socorrer a esposa. E depois, eu e ela ficamos com crise de ansiedade, né? Então você imagina a dificuldade para conseguir dormir depois. Mas estamos aqui. É um temperinho, né? Para que tudo seja muito melhor. Muito bem, amigos. Estamos hoje celebrando a Semana da Páscoa, não é? Lembramos do sacrifício de Cristo, do que Ele fez por nós na cruz. Mas hoje nós estamos em um momento à frente disso, porque o que o Senhor realizou na cruz do Calvário não era um fim em si mesmo, mas um meio para um fim. E este fim é que Ele pudesse resgatar aqueles que o aceitassem como Salvador e Ele pudesse levá-los para morar no céu com Ele. E nós estamos aguardando essa bendita esperança, a volta de Cristo para nos buscar, para que possamos ir ao céu com eles. E eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre isso nesta manhã. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 7. Todos encontraram? Amém? Acompanhe na sua Bíblia o que diz. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Muito bem, amigos, o que representam as bodas? Bodas são comemorações de quê? De um casamento, ok? Tem boda de papel, e vocês conhecem, né? A boda é celebração de casamento. E aqui em Apocalipse nós estamos celebrando o casamento do Cordeiro, que é quem, irmãos? Cristo, ok? E ele está casando com a sua noiva, que é quem? A igreja. Ok. Tem algumas pessoas que são convidadas a participar da celebração de casamento. Quem são esses convidados às bodas do Cordeiro? Nós. Mas nós somos os convidados ou nós somos a noiva? Interessante essa pergunta, não é? Vamos para o capítulo 22 de Apocalipse? Capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso de número 2. Veja o que diz aí na palavra de Deus. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como que, irmãos? Noiva adornada para o seu esposo. Então, quem é a noiva do Cordeiro?
a Nova Jerusalém. E quem são os convidados a participar dessa celebração de casamento? Nós, a igreja. Na cena das bodas do Cordeiro, nós somos convidados a participar disso. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 19, verso de número 12. Lucas capítulo 19, verso de número 12. Todos encontraram? Lucas, capítulo 19, verso de número 12. Veja o que diz aqui Jesus contando uma parábola. Ele diz assim, ó: Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Lucas, capítulo 19, verso 12. Este homem nobre representa o próprio Jesus Cristo, que partiu para uma terra distante, o céu, a fim de tomar posse de um reino, Nova Jerusalém, e então ele voltar para a celebração das bodas de casamento. Ok? Vamos agora ao livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, verso 6 e verso 7. Isaías capítulo 9, verso 6 e verso 7. Ok? Todos encontraram? Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, ó: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino se refere ao próprio Jesus Cristo. E o verso 7 continua dizendo assim, ó: Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o que, irmãos? O juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 nos explica que o reino de Deus, ele é estabelecido, Cristo, ele toma posse desse reino através de uma cerimônia que acontece no céu, que é o juízo. O reino de Deus, o seu casamento com Nova Jerusalém, ele acontece por meio do juízo. E nós sabemos que esse juízo já começou em 1844, não é verdade? Então, quando esse juízo termina, o casamento fica consumado, então Jesus volta à terra para celebrar a festa do seu casamento e buscar nós, o seu povo, para participarmos dessa festa. É isso que nós estamos aguardando acontecer. Vamos agora ao livro de Mateus, capítulo 22, porque ali Jesus contou uma parábola chamada a parábola das bodas. E aqui temos algumas lições que podemos tirar para nós. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 2. Mateus 22, a partir do verso 2. Vamos ver o que nos diz aqui? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Aqui Jesus vai explicar para nós o processo da salvação e de quem participará das bodas de casamento. Por isso, este filho que está casando representa Cristo e o rei da parábola é o próprio Deus que está organizando essa festa de casamento. E ele segue dizendo, verso 3: Então enviou os seus servos a fim de chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade.
essa parte da parábola se cumpre em que momento da história, queridos? Veja que o rei, ele tinha convidados para participar dessa celebração. Pessoas oficialmente escolhidas para participar dessa celebração. Um povo que foi escolhido para participar dessa cerimônia, mas esse povo rejeitou o convite de Deus. Esses convidados às bodas representam o povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus para participar dessa celebração. E esses servos que foram enviados foram os filhos de Deus ao longo da história, seus profetas, os seus apóstolos que foram enviados por Deus para pregar o evangelho, para que Israel aceitasse a Cristo. Mas como diz na parábola e como a história comprova que aconteceu, este povo rejeitou o convite. E então no verso que nós lemos por último agora, no verso 7, diz que o rei ficou irado e por fim ele acabou incendiando a cidade deles. Isso se cumpre na destruição de Jerusalém no ano 70. Os convidados rejeitam o convite. E o que Deus faz agora diante disso? Verso 8. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou de que forma, irmãos? Repleta de convidados. A partir do momento em que os judeus rejeitam a Cristo como seu Salvador, os apóstolos que começaram a pregar o evangelho na Judeia, depois eles foram para Samaria e eles foram aos confins da terra, pregando o evangelho do reino a toda criatura, aos gentios, o que inclui eu e você, porque não somos judeus de nascimento. Nós representamos esse segundo grupo que recebe o convite após os convidados oficiais terem rejeitado. Eu e você agora estamos sendo convidados por Deus a participar da celebração das bodas do Cordeiro. E aqui diz que muitos aceitaram e a sala do banquete ficou repleta de pessoas. Assim é o cristianismo hoje. Uma religião muito popular. Milhares de pessoas professam seguir a Cristo. Tem até aqueles que se consideram de uma religião, mas dizem que não são praticantes. Já viram isso? Ah, eu sou. Mas quanto tempo faz que você faz? Mais de 10 anos que eu não vou na igreja. Mas ele se diz cristão. A sala do banquete ficou repleta, queridos. E então parece que a festa vai começar. Vai começar a celebração das bodas. Entretanto, há um detalhe interessante aqui para nós. Verso 11 diz assim: entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estar dentro da sala onde vai ser celebrada as bodas não é garantia de que nós participaremos da festa. Carregar o nome de que somos cristãos não é suficiente para nos garantir um lugar no céu. Antes de a festa começar, o rei, que representa Deus, ele entra na sala para fazer uma análise de todos aqueles que supostamente aceitaram o convite, que se nomeiam cristãos. O rei faz uma análise, uma investigação. Isso representa o juízo que acontece antes do advento de Cristo, o juízo pré-advento, o juízo investigativo. Ele acontece antes da celebração das bodas para que se possa ver se todos estão aptos a participar das bodas. E qual era o critério destacado nessa parábola para que alguém pudesse participar das bodas? As vestes. E as vestes dentro da Bíblia, elas representam o caráter.
Somente aquele que tem o caráter apropriado pode entrar na boda do Cordeiro. Agora veja a nossa condição diante disso, querido. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. Não é uma roupa própria para uma festa de casamento. E assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, nós não podemos fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, por nós mesmos não podemos estar lá. Não somos dignos de estar lá. Não temos roupa digna para estar lá. Agora no livro Parábolas de Jesus, comentando sobre esta parábola, sobre esta festa e sobre o costume nas festas de casamento, Ellen White escreveu: a cada um foi provido um vestido de bodas. Essa veste era uma dádiva do rei. Por que que este homem estava sem a veste dentro da sala das bodas? Era porque não tinha roupa para ele? Não. O rei dava a veste para todos os convidados. Este homem estava sem a veste não porque não tinha roupa para ele, não porque não foi feita a provisão para ele, foi porque ele não aceitou a veste do rei. Ele não aceitou o caráter do rei. Ele quis entrar lá, assim como quis Caim, por suas próprias forças, por suas próprias obras. Quando nós voltamos para Apocalipse capítulo 3, e nós vemos a última igreja do Apocalipse, que representa o último momento que o povo de Deus passará, antes que Jesus volte à terra para a celebração do casamento. Apocalipse capítulo 3, verso de número 17. Este povo, que se nomeia o povo de Deus, diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e comprar o que mais, irmãos? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E como é que nós podemos negociar com Deus para que a gente possa adquirir essa veste? Só tem uma coisa que o Senhor deseja em nós, queridos. Filho meu, dá-me o teu coração. Só existe uma coisa, queridos, que nós levaremos para o céu: o caráter que nós estamos moldando aqui. E ele precisa se tornar semelhante ao de Cristo. Nós precisamos morrer para o nosso eu, senão nós nos inabilitaremos para ir ao céu. Nós mesmos faremos isso conosco. Deus está provendo tudo para nós, mas nós não podemos deixar que o ego, a vaidade, que o egoísmo nos impeça de chegar ao céu, irmãos. Nós não podemos correr o risco de endurecer o nosso coração como fez Faraó. Mas nós humildemente precisamos reconhecer quem somos. Precisamos reconhecer que nada somos. Se for preciso, nós precisamos quebrar os 20, 30 anos de adventismo que temos carregado, se o nosso caráter não tiver sido semelhante ao de Cristo. Essa tem sido a grande luta da minha vida nesses últimos anos, irmãos. Desde quando eu entendi isso aqui. Eu preciso me tornar semelhante a Cristo. E somente por meio dele eu posso ter nova vida. É somente Cristo que tem essa capacidade. Só ele que tem as vestes. A mensagem dessa manhã quer levar você a refletir exatamente a respeito disso.
Lembra da parábola das 10 virgens? Todas estavam esperando o noivo. Todas tinham lâmpadas, mas apenas metade delas tinha azeite suficiente. O que representa a lâmpada, irmãos? A palavra de Deus. Lembra disso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O azeite, símbolo do Espírito Santo. Só ter a lâmpada não é suficiente. Nós precisamos do azeite, do colírio que aparece a Laodiceia. Nós precisamos permitir que o Espírito atue em nós. E precisamos nos permitir que Ele nos impressione como está te impressionando neste momento, com as coisas que você precisa abandonar, deixar de lado, porque isso pode te impedir de ir para o céu. Nós precisamos permitir que isso faça a diferença em nós, para que nós possamos ser um vaso que o oleiro possa moldar, para que nós possamos ser um vaso de honra e para que o Senhor possa nos usar em sua causa para a glória do seu nome. O meu apelo na manhã de hoje é esse, para todos nós. Essa é nossa maior necessidade, irmãos. Nos permitir ser moldados, nos permitir ser transformados, a abrir de mão de quem nós somos, para que Cristo seja tudo em nós. Na manhã de hoje nós vamos testemunhar aqui, logo mais, uma pessoa que vai ter uma nova vida em Cristo, através da cerimônia do batismo. Uma página em branco. Todos nós, quem sabe, já vivemos isso em algum momento. E a cada dia, irmãos, nós precisamos renovar essa aliança, para que não aconteça de que aquilo que nós tanto esperamos, que é o céu, nós acabemos perdendo. Que nós possamos nos colocar na mão de Deus e permitir que Ele nos molde e que Ele trabalhe pela nossa salvação enquanto há tempo de graça. Amém? Eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos nesse momento para nós fazermos uma oração. Nosso bom Deus, a Tua misericórdia e a Tua graça são quase incompreensíveis para nós. Ao lermos a Tua palavra, nós vemos o Senhor estendendo perdão e graça a tantos seres humanos, Senhor. Vimos isso hoje na história de Caim, na história de seus pais, Adão e Eva, na história de Davi, na história de tantos, Senhor. O Teu amor por nós é quase indescritível. E quem sabe nós não podemos compreender plenamente, apenas aceitar. Na manhã de hoje, o Senhor nos faz refletir sobre a realidade do reino dos céus. E no Teu desejo que nós sejamos transformados para que possamos herdar a pátria celeste. O Senhor quer fazer esta obra em nós, mas nos deu um dom precioso que é o livre-arbítrio. E hoje o Senhor nos convida a permitir que o Senhor não somente bata na porta, mas entre na nossa vida, que faça morada, que apare as arestas, que tire a nossa roupa suja e coloque sobre nós o caráter de Cristo, para que de fato seja verdade que nós não vivemos mais, que Cristo vive em nós. O Senhor tem estendido a graça, mas sabemos que chegará o momento em que ela chegará ao final. E o Senhor virá para dar a recompensa ao galardão, conforme cada um de nós escolhemos. Nos ajude, Senhor, a não desdenhar da Tua graça, mas buscarmos a Ti enquanto podemos achar. Não adiar mudanças que precisamos fazer, porque isso pode colocar em risco o nosso destino eterno. Toca nosso coração, Senhor. Toca em nossas necessidades. O Senhor conhece nossas vidas aqui de forma individual, sabe os gigantes que temos. Dá-nos a Tua força para que possamos vencer para a glória do Teu nome. Para que nossa vida possa testemunhar aos outros que nós vivemos com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Suplicamos que ouça a nossa oração, que atenda nosso pedido, pois nós fazemos essa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.